para a gente não se estender muito também, eu peço desculpas pela bagunça do link, não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi para mim uma lição, que no encontro passado eu falei, não, eu estou aqui descobrindo várias ferramentas, eu estou aprendendo a lidar com a tecnologia, aí vem a tecnologia e fala, põe-se no seu lugar, pessoa, vai estudar mais, vai aprender mais. Então, é isso aí. Mas que bom que a gente também está em comunicação e eu fiquei sabendo que vocês não estavam conseguindo entrar. Eu estava ficando, nossa, que coisa, né? Não tem ninguém aqui. Mas tudo bem, né? As pessoas podem escolher onde elas querem estar, né? Mas fico feliz que foi só um erro, assim, de sei lá, explicar que erro que foi, mas que bom que deu certo. Bom, boa noite para quem está chegando. Anise, boa noite. Boa noite. Hoje é o nosso último encontro para leitura, né? O último encontro que a gente vai estudar o último capítulo, mas não é o nosso último encontro. Como o Murilo já se adiantou, a gente tem a nossa confraternização. Né, no último encontro, que eu pensei da gente de fazer uma partilha mais de como foi essa jornada, né? O que agregou, o que faltou, para a gente também poder partilhar essas impressões e estar junto também, né? Que é bom também. Não sei se alguém gostaria de trazer alguma coisa hoje antes para a gente começar. Se tem alguma partilha. Tudo bem, então. Eu vou sugerir, então, para a gente fazer os nossos trios, para a gente conversar sobre algo que eu fiquei pensando um pouco, misturando um pouco nas falas de várias pessoas, né, do encontro passado. Eu vou jogar a intenção para a gente conversar um pouquinho, na verdade, se escutar, né? O que faz você se sentir gente e o que te faz manter a esperança? Essas são as duas perguntas aí que eu deixo para a gente conversar um pouquinho, assim, se escutar. E não vai ter muito tempo para pensar, né? Já vai chegando, já vai respondendo. Não vi quem entrou agora, alguém que entrou agora, então só para repetindo. A nossa conversa agora inicial em trios, vou fazer em trios. Não entrou mais gente, vamos fazer em duplas. Para a gente responder o que faz a gente se sentir gente e o que faz a gente manter a esperança. Então, fica 2 minutos para cada um. Estou criando os grupos e daqui a pouquinho a gente se vê. O pessoal está voltando aqui. Vídeo. Fechou. Natália, posso fazer uma pergunta?
É aleatório essa seleção de grupos? Mais alguém caiu com a mesma pessoa durante as 3 semanas? É aleatório, tem como ser manual, mas eu descobri que eu não ia ter tempo para ficar pensando nessas duplas, assim, então foi aleatório mesmo. Nossa, porque eu falei com a Tanise nos 3 encontros, e não que foi ruim, mas assim, foi impressionante, porque a gente caiu uma vez, depois a gente caiu outra, aí hoje agora foi isso, e a gente, nossa, Caramba, não sei explicar isso, mas conversem depois É o sobre isso. destino. milagre das probabilidades. Sim. O Murilo voltou dando risada, ele ficou muito feliz em achar a resposta, assim, estava muito claro as suas respostas. É pergunta fácil de responder, né? Tô brincando. Não, é que o reloginho vai caindo, daí você. Mas deu certo. Deu certo. Você, das últimas semanas, Natália, você sempre dá, acho que você sempre dava um chorinho, assim, dava um tempinho a mais. Hoje, meu, foi cravado. Pior que eu fiquei pensando assim, eu pensei que era o contrário, assim, tava todo mundo assim, ai, eu falo que é 2 minutos e passa 4, né? Que vão achar da minha organização do tempo? Eu falei, não, hoje eu vou colocar despertador, até despertou. Mas é só pra gente se conectar mesmo, acho que essa é mais a intenção do que conseguir ter uma resposta, né? Mas para que a gente fale assim o que está mais latente mesmo. Bom, então passamos então agora para a partilha, né, dos temas geradores desse terceiro capítulo. Eu fiz uma coisa na semana passada que foi não anotar quem ficou de compartilhar, então eu tenho a impressão que eram as duas Patrícias e o Daniel que já se manifestou e eu também. Mas é isso mesmo? Tá, maravilha. Então minha memória até que tá boa. Então não sei se... Tava, Natália. Beleza. Você, a outra parte também, o Daniel e eu, né? Então, a gente tem 30 minutos, eu vou dividir, na verdade, mais ou menos uns 30 minutos, né? Uns 6, 8 minutos para cada um, para a gente ter esse tempo de conversa depois. E aí, quem quiser começar, não sei o quão fácil é começar também, mas quem sentir de começar, fica à vontade. Posso começar, então. Esse capítulo, né, ele é muito complexo e muito maravilhoso. Eu acho que dava para ficar uns 3 encontros só nele, só falando sobre ele. Aí foi bem difícil escolher sobre o que eu queria falar, porque tem muita coisa. Então, eu escolhi 3 pontos que eu acho que se conectam um pouco um com o outro. O primeiro o primeiro tema é a neutralidade. Então, eu vou começar falando aqui o que ele diz na página 95 sobre isso. Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por excelência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. Então, ele coloca muito isso, que a neutralidade não existe. A educação em si, ela é uma prática política. Eu concordo muito com isso. Eu acho que hoje, mais do que nunca, você ser professora é uma escolha política, que os professores estão, assim, entre os grupos mais atacados pelo governo, né? Eu sempre gosto de brincar que eu sou tudo que o governo mais odeia, porque eu sou ao mesmo tempo professora, artista e pesquisadora. Então,
é todo dia um ataque diferente. E eu acho muito interessante também quem reclama da doutrinação ideológica da esquerda nas escolas, por exemplo, o Escola Sem Partido, eles fingem que a visão deles não é uma ideologia, mas é uma ideologia. Você acreditar que a escola tem que ser um lugar neutro, onde não se discute política, já é ideológico. Você ter a concepção de que a sala de aula é um lugar onde o professor vai estar ali na frente e os alunos vão estar sentados em fileira, isso também é uma ideologia. E aí eu queria também ler um trechinho do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que eu gosto muito. É bem o começo do livro mesmo. Ele diz assim: este livro procura mostrar que todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as atividades do homem e o teatro é uma delas. Os que pretendem separar o teatro da política pretendem conduzir-nos ao erro, e esta é uma atitude política. Neste livro, pretendo igualmente oferecer algumas provas de que o teatro é uma arma muito eficiente. Por isso, é necessário lutar por ele. Por isso, as classes dominantes permanentemente tentam apropriar-se do teatro e utilizá-lo como instrumento de dominação. Ao fazê-lo, modificam o próprio conceito do que seja o teatro. Mas o teatro pode igualmente ser uma arma de liberação. Para isso, é necessário criar as formas teatrais correspondentes. É necessário transformar. E eu acredito muito também nessa arte transformadora, que é tudo aquilo que o governo não quer que a arte seja. Se a gente for pegar aí aquele discurso horrível do antigo secretário de Cultura, totalmente baseado num discurso nazista, onde ele queria reforçar o que a arte durante esse governo seria, é uma arte que não seria libertadora, não seria transformadora. Aí queria também ler mais uma outra citação do Paulo Freire, onde ele diz que, na página 109, que é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça. Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Então, sempre que você tenta assumir uma posição de neutralidade, na verdade você está se colocando ao lado do opressor. Eu acho que isso é importante a gente sempre ter. Aí um outro tópico que eu queria trazer é a visão de mundo, partindo dessa ideia também de dominação, né? De visão do que é a arte, do que é a cultura. E o Paulo diz nesse capítulo também que existem muitas formas de um professor ser agressivo com os alunos sem se recorrer a uma violência física. E eu acho que isso dialoga muito com Bourdieu, quando ele fala de dominação cultural e violência simbólica. Você não respeitar aquilo que os alunos trazem para dentro da sala de aula, das suas vivências, das suas práticas culturais, é uma violência simbólica. E você reforça também uma visão de cultura que é a visão de cultura das classes dominantes. E é importante sempre lembrar que tudo isso está sempre muito atrelado às classes sociais, né? O que é valorizado culturalmente é a cultura hegemônica, que muitas vezes é a cultura europeia, que foi feita há muito tempo por homens brancos, cis. Então, eu acho que a gente tem que acolher aquilo que os alunos trazem e tentar passar outras visões de mundo. Não achar que a nossa visão de mundo
a cultura que a gente aprendeu, o que a gente estudou, é superior. Tentar não cair nesse juízo de valor. Aí, por fim, eu queria falar sobre transformação. A transformação, ela é o oposto do que o Paulo diz da ideologia fatalista, que coloca que o mundo é assim porque ele é assim, não tem o que a gente fazer e vamos aceitar, e não. A educação, ela tem que ser transformadora, porque se ela não for, ela vai continuar sendo simplesmente uma reprodutora das desigualdades. E aí eu faço uma ponte de novo com o Bourdieu. Eu não lembro exatamente quem falou no encontro passado sobre o Bourdieu, né? Mas ele é um autor que eu uso bastante na minha pesquisa. Eu acho que a principal diferença é que o Bourdieu ele quis apontar a escola como uma reprodutora das desigualdades, e acho que foi Fernando também. E com isso, ele deu uma ferramenta para a gente entender e conseguir pensar de uma outra forma. Mas é importante lembrar que ele não era pedagogo, né? Ele não estava dentro da escola. Eu acho que o Freire, por estar dentro da escola, ele consegue ter mais essa visão transformadora, ele consegue ter mais essa esperança de que a gente pode mudar, e ele consegue deixar isso para a gente de uma forma mais prática. Ele diz que a educação é uma forma de intervenção, é uma forma da gente intervir no mundo. Eu acho que isso é muito importante. Aí eu queria trazer mais uma citação dele, aqui na página 126. Ele fala que ele prefere ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar sem relutar a apostar no ser humano. Eu acho que essa é uma fala assim, que expressa toda a boniteza da pedagogia dele, né? Eu acho que é uma coisa assim para a gente tentar manter a esperança, a gente não perder isso de vista, não cair num discurso fatalista de que a escola não tem solução, tá tudo perdido, o mundo tá uma desgraça. E assim, já tentando não me empolgar demais, caminhando para uma conclusão do meu pensamento, eu queria trazer algo que ele diz num outro livro, que é o Professor Assim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Ele diz, na página 118 desse livro, depois eu coloco a referência, ele diz o seguinte: dominadas e exploradas no sistema capitalista, as classes populares precisam, ao mesmo tempo que se engajam no processo de formação de uma disciplina intelectual, ir criando uma disciplina social, cívica, política absolutamente indispensável à democracia, que vá além da pura democracia burguesa e liberal. Uma democracia que, afinal, persiga a superação dos níveis de injustiça e de irresponsabilidade do capitalismo. E eu trago essa citação porque tem um outro trecho no capítulo em que ele fala sobre uma lógica do lucro acima de tudo, e aí eu não consegui ler esse trecho dele e não pensar no que a gente está vivendo hoje, com a reabertura dos comércios, com esse papo de vamos salvar a economia, a troco de quê? A troco das vidas da classe trabalhadora que está morrendo aos milhares. E então é uma coisa para a gente pensar, né? E para a gente lembrar que a gente precisa ter em vista um ideal, uma utopia, porque a sociedade como a gente está, ela não deu certo. Então a gente precisa lembrar sempre disso. Não importa o quanto
a ideologia dominante, que é sim uma ideologia, tente dizer pra gente que o capitalismo deu certo, porque o capitalismo não deu certo. E ele nunca vai dar certo. Então a gente precisa tentar romper com isso. Aí, finalizando, eu queria trazer uma citação do Marx, que ele fala nas teses sobre Feuerbach, que é justamente a tese 11, ele diz o seguinte: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Então, nunca esquecer que, enquanto professores e professores, a nossa questão tem que ser transformar o mundo. Acho que é isso. Bem, se a Natália e a Priscila, a Patrícia, perdão, não se importarem, eu gostaria de dar continuidade. Então, eu vou puxar um pouco para minha sardinha, porque eu não consegui não pensar em outra coisa lendo esse capítulo, quando ele fala do fatalismo do fim da história. Então, vou puxar um pouquinho, e eu tô com o PDF aberto aqui, então eu queria começar com uma coisa que ele fala bem no finalzinho da página 39 até 40, em que ele começa assim: não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. E esse trecho, ele ganha muita força para mim quando a gente pensa o contexto em que ele está escrevendo isso, né? Porque ele não está batendo no capitalismo pós-2008, esse capitalismo de pandemia, ele está batendo no capitalismo no seu auge, né? 1996. E ele fala do fim da história, né? E ele fala sobre essas pessoas que estão teorizando, se eu não me engano é já na página 37, não, acho que não. Mas ele fala sobre essas pessoas que teorizam o fim da história e essa determinação do capitalismo pelo homem e esse fatalismo, esse é o termo que ele utiliza, que eu acho muito importante recuperar, esse fatalismo de falar, olha, nós conseguimos chegar até aqui, agora é questão de aprimorarmos. Porque ele está lutando contra o pessimismo do fim do século, né? Ele está lutando contra essa questão de você falar, olha, nós enquanto humanos, nós só conseguimos chegar até aqui, e ele está afirmando o contrário, ele está afirmando a esperança, ele está afirmando a boniteza, ele está afirmando a necessidade de buscarmos a curiosidade epistemológica, né, esse termo que ele tanto usa, e que ganha uma força aqui, porque ele está questionando, e ele não abre mão do que ele leu, ele não abre mão de Marx, ele cita Marx, e ele cita as experiências, e ele não solta. E isso leva ele até a humanização. Então, é mais ou menos o finalzinho, mas ele começa a falar sobre ensinar a ser uma questão de você saber ouvir e de você saber falar com o aluno, né? A questão de você... Porque você não pode responder, você não pode ensinar o aluno se você breca a troca do conhecimento. Você não consegue, não existe disciência sem docência. Eu fico maravilhado como ele começa a juntar todas as coisas que ele falou nos outros capítulos em uma só. E então ele termina com a pedagogia contra a hierarquia, né? Ele fala, e aqui eu acho importante falar na página 37, assim: se perguntado por um aluno sobre o que é tomar distância epistemológica do objeto, lhe respondo que não sei, mas que posso vir a saber. Isso não me dá a autoridade de quem conhece, e dá a alegria de, assumindo minha ignorância, não ter mentido. E na página 40, também, ele fala... deixa eu encontrar aqui... Ensinar a liberdade à autoridade. Recentemente, um jovem professor universitário de opção democrática comentava comigo que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso de sua autoridade. Disse constrangido ter suposto a que aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta de sua sala a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera inclusive que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para ele, sua decisão com que desenvolvera ao espaço pedagógico o necessário clima para continuar sua atividade específica e com a qual restaurar o direito dos estudantes e o seu de prosseguir a prática docente for autoritária. Na verdade, não.
Licencioso teria sido se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando assim o seu funcionamento. E por quê, né? Porque o Paulo Freire, uma das coisas que eles mais batem nele, na questão da pedagogia do oprimido, é a forma como ele se coloca contra a hierarquia. Mas se colocar contra a hierarquia não é se colocar contra a autoridade, não é se colocar contra o respeito. É você não exercer ele de uma forma ruim, de uma forma nociva ao ambiente, de uma forma que você mate a curiosidade dos seus alunos. E eu acredito que esse é o maior desafio que qualquer professor vai encontrar em qualquer momento. E eu acho importante como ele coloca a licenciosidade e o autoritarismo no mesmo nível. Porque é uma coisa que eu, como um jovem projeto de professor, reflito todos os dias, praticamente. Então, era um pouco disso que eu queria falar. Eu vou pegar o gancho aí do Daniel, que um dos temas geradores que eu anotei aqui também foi sobre essa autoridade, né? Que ele coloca como uma autoridade coerentemente democrática. E ele fala que a gente tem que ter autoridade segura de si mesmo. E aí eu fiquei pensando o que seria essa autoridade segura de si, né? E é bem que o Daniel falou dessa questão de é meio que ter que eu entendi ter um equilíbrio nessa autoridade, né? Que não existe, como ele fala, não existe autoridade sem liberdade, mas também não existe liberdade sem autoridade, que é se a gente deixa muito livre, como ele fala, não há respeito pela liberdade do outro, né? Não há respeito pelo limite que os outros têm. Então, eu acho bem interessante essa questão e também concordo que é um grande desafio do professor, que é achar esse equilíbrio entre a autoridade e a licenciosidade, né, que ele fala. E eu acho que é isso também que, se o professor acha esse equilíbrio, que ele consegue desenvolver essa autonomia no aluno, né? Que é o que ele fala bastante, que a autonomia é um processo, né? É um processo que o aluno vai se construindo e a gente mesmo, né? Não só como que a gente, como professor, seria o discente também, mas é um processo que a gente constrói todo dia. E aí eu fiquei me perguntando, que tem eu peguei uma citação que ele fala assim, que o educando que exercita a sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações. E aí eu fiquei pensando se na escola que a gente conhece, nesse modelo de escola, como será que a gente consegue incentivar essa liberdade no aluno? Será que a gente dá espaço nesse modelo de escola para essa liberdade, que essa liberdade vai desenvolver a autonomia? Então, acho que é uma questão mesmo desse modelo de escola ultrapassado, né? Que a gente não tem como conceber essas ideias nesse modelo de escola ultrapassado. Eu queria falar para vocês de não sei se todo mundo conhece, um livro do Rubem Alves, que é sobre a Escola da Ponte, né? Que chama A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. E ele fala bastante que a Escola da Ponte, se eu não me engano, alguém falou em algum encontro que ela teve, que o José Pacheco pegou como influência a pedagogia da autonomia. Então, eu acredito que traz bastante essas ideias de autonomia, do aluno buscar essa liberdade, essa autonomia todos os dias, né? Sem aquela transmissão de conteúdos que o Paulo Freire tanto critica. Queria trazer também uma palavra que ele fala, que é da globalização, né? A Patrícia chegou a falar dessa crítica que ele faz ao mercado. E ele fala que o capitalismo chega a pensar no mercado acima do ser humano, né? E às vezes nessa educação tecnicista, as escolas acabam formando os alunos para o mercado de trabalho,
né, formando os alunos para vestibular. Tem algumas escolas, né, principalmente particulares, assim, que a criança entra na primeira série e já começa a falar de vestibular, de vestibular, de vestibular. Então, parece, e já vem embutido naquela pergunta que a gente faz, né? O que você vai ser quando crescer? Tem até tarefas que fazem na escola das crianças. Desenha o que você vai ser quando crescer. Então, parece que essa formação é para o futuro, né? Sempre que a criança não é alguém agora. É sempre pensando num futuro. E também, eu lembrei essa semana, eu estava vendo uns vídeos do Milton Santos, que ele faz essa crítica também a essa globalização, né? Essa globalização que oprime o pobre, que é sempre do o opressor, né? Os poderosos aí do mercado oprimindo, como Paulo Freire sempre fala, do oprimido, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que esse capítulo, como falaram, tem bastante coisa que a gente quer falar, mas passo a palavra para a Natália. Pois é, eu marquei tantas palavras aqui que poderiam gerar conversas, que quando eu terminei de ler o capítulo e me deparei com a quantidade de palavras que eu anotei, eu falei, é inviável. Né? Então, bom, infinitas, mas aí eu tentei criar um esquema para organizar elas, para elas virarem uma coisa só. Então, eu bolei tipo um fluxograma, assim, depois eu encaminho para vocês, assim, talvez essa visualização ajude a ver como eu pensei, né? E daí eu escolhi para partilhar um único tema, assim, que na verdade é uma frase que ele fala, e aí eu vou desenvolver a partir disso, que é quando ele fala: eu aprendo a ser eu na relação com o outro. Na verdade, ele fala com o diferente, né? O contrário de mim. Mas eu escolhi, né, colocar o outro porque no semelhante a mim eu também aprendo, né? Então eu aprendo a ser eu na relação com o outro. E aí eu pensei, bom, o que isso exige, né? Que eu aprenda a ser eu na relação com o outro, né? Para que tenha uma relação com o outro, exige disponibilidade e testemunho. Então, disponibilidade para que eu veja o outro e testemunho para que eu seja eu, né? Então, daí eu dividi essas duas palavras, a disponibilidade e o testemunho. Na disponibilidade, a disponibilidade implica no diálogo, né? E o diálogo, ele não existe sem a escuta e sem o falar com. Então, ele vai falar em algumas partes, né, do texto sobre o falar a ou o falar com, né? Então, para que a gente tenha um diálogo, eu preciso escutar, tá realmente disponível para escutar, mas eu também preciso falar com, porque eu só estou falando a, eu só estou impondo a minha verdade, eu não estou compartilhando a minha verdade, né? E exige também respeito à leitura de mundo do outro. Então, não se trata de eu querer impor a minha verdade ou de permitir que o outro imponha a verdade dele sobre mim. É de respeitar que o outro vai ter a sua leitura de mundo e eu vou ter a minha leitura de mundo. E isso vai implicar na solidariedade. Então, pensando mais específico no contexto da educação, né? Quando a gente fala o que significa que o professor respeite a leitura de mundo do seu aluno, né? Implica em ele respeitar aqueles saberes da tradição popular, por exemplo, né? Que o aluno traz, da experiência de vida dele que ele traz, mas não como moeda de troca para que o aluno acolha o que ele tem para trazer. Então, por exemplo, isso é muito evidente para mim, eu digo evidente porque é o que eu sei dizer, né? No campo da área da música, né? Então, é muito evidente que os professores falam: eu vou perguntar o que os alunos gostam de ouvir, para os alunos acharem que eu me importo com eles, né?
Só que depois, vou descobrir que eles gostam de funk, mas eu não vou levar funk nas minhas aulas e não vou trabalhar isso, eu vou trabalhar a música boa, né? Então, essa é uma falsa solidariedade, que eu não lembro se o Paulo Freire falou esse termo, a falsa solidariedade, nesse livro, mas ele vai falar em outros, né? Então, esse respeito com a leitura do mundo do outro, ela exige, na verdade, essa solidariedade, e essa solidariedade é o realmente se comprometer com o outro, né? E aí, outra coisa que implica nessa disponibilidade é essa afetividade, né? Então, ele vai falar que é impossível que um professor ele não seja observado pelos alunos, né? Ele comenta, não tem como sair na chuva e não se molhar. Então, assim como nós que estamos aqui nos expondo, a gente sabe que a gente está sendo observado e que, de alguma maneira, a gente passa qualquer tipo de mensagem para alguém, para todos vocês que nos escutam, né? E essas trocas, elas vão gerando os afetos, né? São essas trocas que geram os afetos. Então, é impossível que a gente não se permita ter essa troca de afetos também. E ele vai falar que essa afetividade, ou pelo menos é como eu entendo a afetividade dele, é o interesse pela gente, né? Interesse pelas pessoas. Não é necessariamente aquele amor romântico, né? Ou toda aquela distorção de amor que a gente já conversou um pouquinho sobre como ele entende o amor. Então, é esse interesse por gente. E a outra coisa que exige se aprender a ser eu na relação com o outro é o testemunho, né? Que é uma palavra que para mim ficou muito forte. Já tinha ficado no capítulo 2, mas nesse ele fala de uma maneira assim que me tocou mais profundamente. E aí, quando a gente testemunha, né, a gente diz a nossa verdade, a gente se coloca, a gente mostra quando a gente não sabe, a gente é verdadeiro e honesto com os nossos alunos ou com as pessoas que estão convivendo com a gente, ela demanda comunicação, né, para que a gente consiga comunicar essa verdade, ela exige que a gente tenha essa capacidade de externar de alguma forma, seja por música, seja por compartilhar qualquer conteúdo, qualquer conhecimento que a gente tem. E essa comunicação, ela vai exigir de nós a capacidade de falar com quem nos ouve, né? Então, não adianta eu, por exemplo, eu não sei nem explicar assim, mas os termos que a gente usa, as nossas palavras, as escolhas das palavras, muitas vezes elas podem ser rebuscadas demais, elas podem não ser compreendidas por determinada pessoa, né? Isso não significa que eu tenho que deixar de falar do meu jeito, né? De deixar de ser eu para conseguir me comunicar. Mas eu posso escolher palavras que consigam se comunicar com aquela pessoa, né? Então, esse testemunho e essa solidariedade, essa afetividade, esse diálogo também, ela exige que essa comunicação ela seja feita né, para essa pessoa. E para eu falar com alguém, eu preciso ser entendida, né? Senão eu só estou querendo que a pessoa fale, nossa, olha como essa pessoa sabe demais, né? Não quero de fato construir algo com ela. E aí também, se eu estou testemunhando, se eu estou trazendo a minha verdade, o meu ponto de vista, as minhas faltas, né, aquilo que eu não sei, não tem como não ser neutro. Não tem como ser neutro, na verdade, né? Não tem como ser neutro. Porque a partir do momento que eu sou eu e eu me coloco com aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu percebo das coisas, é um ponto de vista, sim. Pode não ser o ponto de vista de um partido político determinado, né? Como é o que se mais critica, mas ainda assim é um ponto de vista que não é neutro. Porque a partir do momento que eu olho com a minha experiência de vida, né, e tenho as impressões que me afetam, já passou por vários filtros, né? Então, essa neutralidade que se exige do professor, ela é impossível, né? Ela é impossível mesmo.
Então, era isso que eu pensei em compartilhar, né? Tentando juntar várias palavras que me vieram à cabeça e tentando construir alguma coisa, porque a impressão que eu tive desse capítulo foi de que ele aprofunda os capítulos anteriores, né? Então, de alguma forma, tudo que ele falou já foi dito, mas também ele traz elementos novos para a gente pensar aquilo que já foi dito também. E que bom que já foi dito, porque a gente já pensou sobre isso e agora ouve de novo com outro pensamento, né? Então, agora que eu vi a mensagem do Roberto sobre a Silvia, eu vou tentar mandar mensagem para ela para ajudar ela a entrar. Fala para ela ficar de olho no e-mail, que eu vou enviar o e-mail para ela. E aí, então, eu já abro para o Roberto, que já disse que queria falar. E aí a gente vai se inscrevendo aí. Se alguém puder ir me ajudando nas falas, só enquanto eu ajudo a Silvia, eu agradeço. Passa a bola. Ok, eu tava aqui avisando a Silvia só. Já avisei para ela olhar o e-mail. Eu fiquei feliz que outras pessoas tenham trazido também. Acho que o Daniel e a Patrícia, principalmente, trouxeram esse trecho sobre liberdade, autonomia e autoridade, né? Ele me deixou a cabeça borbulhando mesmo. E eu fiquei com muita vontade de compartilhar minha reflexão sobre isso, principalmente porque eu achei muito importante, eu gostei muito de ver como Paulo Freire nos relembrou de que a questão entre autoridade e liberdade é uma tensão, né? O que há, então, é uma tensão entre autoridade e liberdade. E aí, mais ao final desse trecho, ele fala, né, que é uma relação tensa e contraditória, não é mecânica, entre autoridade e liberdade. Ou seja, né, de novo, você não está, a sua ação não está numa caixinha ou na outra. E pensando que autoridade e liberdade, então, o que existe é uma tensão, o lugar do professor, ele necessariamente, me parece, necessariamente desconfortável. O Paulo Freire também, né, no final desse trecho, ele fala, né, que a posição correta é a posição mais difícil, né? Então, isso eu achei tão importante compartilhar. Isso, para mim, tocou tanto esse trecho, e também ouvindo, né, as pessoas que falaram sobre esse trecho, porque me relembra da necessidade constante de eu questionar e de eu conseguir me responsabilizar pelas escolhas e pelas decisões que eu faço como professor nos momentos de conflito, nos momentos de tensão entre autoridade e liberdade que acontecem. Aí, como ele dá o exemplo, né, do colega dele que estava ali, que ficou na dúvida. Eu achei o Paulo Freire resolveu, né, o problema do colega, né, dizendo assim, não, ele tomou uma atitude correta, mas acho que a atitude mais correta do colega foi questionar-se sobre a atitude que tinha tomado. Se o que ele tinha feito estava cuidando de liberdade e estava cuidando de autoridade. Eu acho que esse é o melhor lugar para estarmos, que é justamente vivendo essa tensão e vivendo o desconforto dessa tensão. E eu falo isso porque eu já me senti, já vi outras pessoas, mas eu próprio, né, já vivi, acho que já me utilizei, já me senti utilizando de uma certa licença do Paulo Freire, falando, não, olha, o Paulo Freire falou também que a autoridade é importante. Portanto, estou autorizado a aqui agir e priorizar a autoridade e chamando, né, de autoridade a reprodução de um sistema autoritário, porque naquele momento era o que eu enxergava possível de se fazer, né? Então, agindo com autoritarismo, né, mas me enganando
chamando aquilo de autoridade e ainda por cima, né, usando uma certa licença, falando, não, Paulo Freire também falou o quê? Por isso que eu gosto muito da ideia da gente não estar contente com nenhuma das soluções que a gente tomou e a gente viver a tensão mesmo e viver essa tensão, viver o desconforto da tensão entre autoridade e liberdade no espaço pedagógico. É isso que eu queria compartilhar, essa reflexão. Obrigado. Eu acho que eu estou na fila, então eu vou seguir. A partir do que o Roberto colocou, isso também eu tinha apontado como uma indagação que surgiu, porque o capítulo me fez pensar na minha prática docente, né? Eu sou professora da Federal do Triângulo Mineiro, né? E sou professora de um curso da saúde, que eu acho que isso também é importante pontuar, porque isso tem a ver com uma certa percepção de educação também, que vem da minha área, né? E aí eu fiquei pensando na fala do Roberto sobre liberdade e autoridade. Compartilho também de que me sinto nesse espaço desconfortável, que é o espaço de como não ser autoritário e ao mesmo tempo não ter uma liberdade também que não seja liberdade de fato, né? Paulo Freire usa um termo, né, que eu não vou procurar aqui agora, eu esqueci, talvez alguém escreva aí. Mas aí, como ficar entre liberdade, essa liberdade versus isso, licenciosidade. Obrigada, Daniel. Então, como não ser licencioso nem autoritário? E aí eu penso que, assim, o ser humano, ontologicamente, ele já tem uma busca por uma ideia que a gente pode chamar de verdade. Então, a gente já tem um ímpeto de que a gente tem que ter respostas para tudo. Eu acho que isso é do ser humano. É como se a gente fosse socialmente aprendido, ensinado, a nunca titubear, a nunca estar nesse espaço desconfortável. E aí eu penso que, então, isso é socialmente muito construído em nós. E aí, quando você é professor, pior ainda, porque é uma cobrança assim, você é o detentor do conhecimento, você tem que saber manejar, você tem que saber quando ser autoritário e não ser. Então, essa pressão, ela vem sobre nós apenas por sermos seres humanos e depois por sermos professores. E aí caberia uma mudança de percepção social nos espaços de educação, né? A gente aprender ali que a gente pode não saber. Eu acho que isso é muito difícil, né? Eu sinto dificuldades nisso, principalmente enquanto professora de uma universidade, que eu acho que os egos tendem a circular muito, e isso não é bom, né? Aí, fazendo um gancho, uma coisa que a Patrícia colocou, é o que mais me impactou nesse capítulo. Paulo Freire dizer que a educação ela é política, portanto, o professor ele é um ser político. Eu, professora universitária, e aí já que nós somos seres políticos, eu acho que eu posso falar. Estamos no governo Bolsonaro e desde então, o que eu tenho vivido no meu cotidiano universitário com os meus colegas aqui o Paulo Freire fala, não ser neutro. E eu vou falar para vocês, na minha experiência ali, 2019, 2020, o que eu mais vi ou o professor, ele é neutro, e eu vou falar aqui na minha realidade, eu não sei da de vocês, muitos se posicionaram com neutralidade, quem conduziu os protestos de educação foram os estudantes, os professores muitos se eximiram, e eu fui em todos os protestos com muito medo, porque eu estava em estágio probatório, e nós, das universidades federais, nos sentimos muito pressionados pelo governo e nós nos sentimos ameaçados até hoje. De fato, estamos em plena ditadura. Isso tem que ser assumido. Eu acho que nós temos dois problemas que a gente tem vergonha ou medo de assumir. Que estamos numa ditadura e que nós estamos numa guerra mundial biológica. Eu acredito nisso. É que a gente vai entender isso daí, eu acho que a gente só vai querer olhar depois que passar. Mas, enfim, retomando. Eu acho que ser professor e não ser neutro, hoje eu percebo a dificuldade da opressão pelo medo e muitos professores sendo neutros. Eu vi muitos colegas sendo neutros ou muitos colegas sendo reacionários de direita, o que eu não consigo entender como um professor consegue ser isso. Respeito à diversidade, converso, tenho amigos de direita, não estou fazendo uma segregação às avessas, mas eu entendo que nós estamos numa fase difícil. Paulo Freire, então, ele fez uma provocação.
Professor é um ato político, é não ser neutro. O que nós faremos no nosso contexto hoje? É uma pergunta que eu faço, porque é dar a cara a bater. O meu marido, ele é professor de uma universidade privada. Soltaram uma lista de assim, ó, professores comunistas. O meu marido era o primeiro, estava assim, número 1, o nome do meu marido nessa lista. Ele foi para casa e disse: eu acho que eu vou ser demitido, né? E eu, preocupada, muitas vezes, não vou mentir, que eu ficava preocupada de saber se ele já tinha saído da universidade. Então, olha o ponto que nós chegamos, né? Isso, Patrícia, concordo. Né? Ainda bem que ele era o primeiro, hein? Fiquei feliz. Falei, tamo junto, né? Mas assim, eu tô só compartilhando essa minha experiência. Então, eu vejo, infelizmente, na academia, o que eu diria um termo que o Dejur usa, que é normopatia. Eu vejo uma certa normopatia, é a doença da normalidade. A gente está tornando esse adoecimento social como normal, né? Ou por alienação, ou por medo de represária. Eu acho que é um momento na educação muito complicado. E aí, para eu fechar, ele diz que o educador tem que ser esperançoso. Para mim, ser esperançoso hoje é o ato mais revolucionário que você pode fazer na vida. O pessoal pensa assim, ó, se você é esperançoso, você curte o coaching. Você gosta do modelinho coach, que a vida vai ficar rosa. Eu já penso o contrário. Eu penso que ser esperançoso é um ato revolucionário. Porque o que é fácil ser hoje? É ser fatalista. Gente, é só olhar da janela para fora. Qual que é a nossa verdade? O mundo está desabando. Ser esperançoso é um compromisso que nós temos. E a coisa mais difícil que nós temos atualmente é essa. Então, para mim, o Paulo Freire ele é atual e muito provocador. E ele, sim, ele mobiliza a gente com um discurso de esperança. Olha que interessante. É uma pessoa que fala de amor e de esperança e nos mobiliza. Obrigada, pessoal. Acho que tivéssemos combinado não daria tão certo. Então, inclusive, eu vou pular o que eu estava pensando, porque eu vou para o central que eu realmente queria falar, que é um outro trecho do Paulo Freire que pegou em mim, que é quando ele fala se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é que a educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque assim o queira, nem tampouco é a perpetuação do status quo, porque o dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que coordenam, do seminário que lideram, podem transformar o país, mas podem demonstrar que é possível mudar. Isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-pedagógica. Em tempos de fatalismo, né, em tempos de que o otimismo, até o otimismo ele foi mercantilizado, né, ele foi transformado em uma mercadoria e ele é vendido em forma de coachings, o Paulo Freire ele traz esse elemento tão importante que é talvez a educação não possa tudo, mas alguma coisa ela pode. E a gente precisa, às vezes, a gente não tem todas as vezes esse efeito, mas ser professor transforma vidas, né, gente? A gente tem que ter essa perspectiva. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse tido uma professora fantástica de história. E provavelmente eu espero um dia poder reproduzir isso. Eu acho que esse é o elemento que a gente tem que levar. E a importância nisso da humanização, da esperança, dos silêncios intermitentes, né? De quando você não está falando só para você não está escutando só para você poder puxar o gancho, você está escutando para ouvir o seu aluno, que é uma coisa que principalmente nas escolas fundamentais do médio, onde nós somos os adultos da sala, é muito difícil escutar o aluno para você aprender com ele. Acho que era isso. Boa noite, pessoal. Sou eu agora. Queria agradecer pelo espaço aqui para a gente estar conversando. E eu andei lendo essa semana passada sobre o assunto e me despertou agora o interesse de falar sobre essa tão sonhada educação, né? Que eu acho que ela muda tudo, né? E eu escrevi algumas coisas aqui a respeito sobre a maldade, né? Que é uma coisa que existe aos meus olhos no Brasil, é uma coisa que parece nunca mudar. Que existe desde do quentinho, desde a descoberta, e é uma coisa que nunca muda. E talvez o Paulo Freire, a luta dele, ele mesmo fala como luta, que é essa educação. E a respeito disso,
eu falo que a maldade existe, mas não aceitá-la como parte da realidade sem ter um propósito oposto a combater esse mal. É também permanecer na ignorância, né? Então, aceitar tudo como é assim mesmo, tá assim, vamos ficar assim. Então, a educação é a chave para mudar isso. É através de boas intenções que vence o mal. Da realidade vigente, pode-se fazer o futuro inevitável, lutando por uma causa. E o Paulo Freire foi esse grande lutador, né, da educação, contra essa ditadura, contra essa alienação. E buscando o gancho disso, eu acho interessante essa pedagogia também que ele fala da autonomia, que é desenvolver no aluno, não que transferir o conhecimento, mas é desenvolver nele que ele seja responsável pelos seus próprios atos, ensinar, incentivar ele a buscar a coisa, ao invés de simplesmente dar a coisa a ele, né? Eu acho isso muito interessante, que transforma as pessoas através disso também. Então, é isso aí. Obrigado. Será que vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, tá, é porque tecnologia não é comigo, não é minha praia. E eu até quando eu entrei para esse grupo, eu fiquei me perguntando no primeiro momento, assim, o que eu vou fazer lá num grupo de pessoas que são muito mais novas do que eu? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu gosto muito de Paulo Freire. Então, mas aí agora eu estou entendendo, porque eu acho que assim, eu quero ter esperança, né? Acho que para mim é importante ter esperança em quem está vindo. Bom, alguma das coisas que falaram aí é o seguinte: quem passou por 1964, como eu, sabe bem o que está vivendo hoje, faz algum tempo. Eu não fui presa a nada, mas eu era muito desligada, uma menina nova de 18 anos, queria viver, não queria outra coisa. Então, eu sei bem o que é, na prática mesmo, e questões familiares, como que foi a situação, eu me lembro de bastante coisa. Eu fui criada numa família muito tradicional, assim, bastante tradicional. Eu voltei para a faculdade quando eu tinha 40 anos, vocês têm uma ideia. E as ideias começaram a cair e desfazer um tanto de coisa, né? E, sei lá, dando apanhado geral. O primeiro artigo que eu escrevi, que quando a gente está na universidade, vai fazer mestrado, doutorado, a gente precisa escrever, tem aquela pressão e tal, foi um artigo de uma experiência que eu tive, e no final eu falei de Paulo Freire, que eu nem sei exatamente onde é que veio tudo aquilo lá. Porque eu sempre gostei de fazer pesquisa, então eu passei a minha vida inteira pesquisando. Pesquisei na Unicamp, pesquisei na Unesp, num monte de faculdade. E cheguei à conclusão que todos esses nomes que eu vi vocês falarem são ótimos, tem muitos autores, e Paulo Freire, para mim, eu sinto, é na prática. Tudo bem a gente aprender, eu acho que eu li um bocado de livro dele, mas eu sinto que Paulo Freire é a nossa prática. E é todo dia, né? Eu agora estou dando aula no ensino médio, vocês imaginem, escola pública, já dei aula em universidade, agora estou numa escola pública, eu dava aula de manhã para meninada de 15 anos e agora resolvi para a noite, para a educação de jovens e adultos. Entrar numa sala com 40, 45 pessoas que já têm uma história de vida, e você tem que passar alguma coisa para eles ali, o que eles querem, às vezes, é aquele professor antigo que fica parado lá dando aula. É assim, além do que você quer fazer, tem o que eles querem, né? Eu tentei pôr uma sala em círculo, depois vieram me pedir, isso adultos, 40, 50 anos, meus alunos, eles vieram me pedir, a senhora pode pôr a gente assim, daquele jeito mesmo, um atrás do outro? Então, vocês têm que mudar desde cedo as pessoas. Porque eles...
na alfabetização de adultos, eu tinha uma aluna, acho que ela tinha mais idade do que eu corrigia assim com uma caneta verde, é o meu hábito corrigir com caneta verde. E ela queria que eu corrigisse com uma caneta vermelha, e se estivesse errado, que eu fizesse um X enorme no caderno dela. É uma coisa... Então, para mim, isso me assustou muito, sabe? Que além da prática da coisa, da vontade de transformar as pessoas, mas o que a gente recebe deles. É uma coisa muito forte isso. Jovens, tudo. Mas assim, como falaram, eu estou pincelando. Autoridade e liberdade. Então, autoridade é uma coisa importante. Agora, autoritarismo, jamais. Eu não consigo. Eu prefiro, sei lá, até pagar de chato, de bobinho, outras coisas, mas autoritarismo, jamais. Não dá. E é difícil, porque tem aluno que gosta. Então, para a gente vir com esse arcabouço de Paulo Freire falar com eles, a gente tem que, sabe, conseguir lá dentro se entender, se modificar, porque a gente vai encontrar pessoas assim, que não sabem o que é uma coisa, o que é outra, nem exatamente o que gostam, ou que já foram criados durante muitos anos desse jeito que a gente ainda tem aí 35% da população que quer ditadura de novo. E muitos jovens estão indo nessa. E tem a mídia, tem um monte de coisa. Mas eu estou falando assim do que eu gosto, tá? Agora, vocês, eu acho que assim, é bastante importante estudar, é bastante importante todos os autores para crescer. Aí a gente cresce. Aí você consegue entrar numa sala de aula e ouvir os teus alunos, ouvir coisas que você não gosta até, porque tem um gosto da gente fazer o quê, né? Tem o funk, tem uma... Como que é? Ai, tinha umas coisas, sei lá, que as meninas falavam, que eu nem sei o que é aquilo. Me arrepiava, mas eu tentava saber como que é o jeito dela para entender o mecanismo até dentro da pessoa, senão a pessoa não vai te ouvir. Agora é difícil. Uma sala de 40, 50 alunos, como é que você vai conhecer? E agora online. Mas a gente não pode deixar de sonhar, deixar de querer fazer as coisas. É isso. Gente, eu só queria comentar que eu estou muito feliz da minha tia estar aqui junto com a gente. Obrigada por estar aqui, tia. Passa a palavra. Oi, gente. Eu queria falar da autonomia, né? Eu estava ouvindo todos vocês, né? Comecei a criar aquilo que eu queria falar na fala da Tanise e agora na última fala só consolidou, né? É o que eu estava pensando. E tudo isso que a gente está vivendo, eu penso que cai nessa questão da autonomia. A gente vem numa educação que não prepara, né? Não ensina a pronúncia da própria palavra. E aí, né, o que a Enélia, né, e a Enélia falou, de que tem que começar de pequeno, porque senão a gente vê o que está acontecendo agora. Porque ele coloca uma coisa interessante da autonomia, que a autonomia ela exige uma grande responsabilidade. Exige você se responsabilizar pelos seus atos autônomos. E aí, muitas vezes, quando eu vejo hoje adultos que nós temos aí, que não são capazes de olhar o massacre que a gente está vivenciando e assumir um erro, não tem problema a gente assumir um erro. Muitos estão fazendo, né? Nossa, realmente, eu errei no meu voto, né? Mas a maioria não, e a gente percebe, né? Claro, é um julgamento, é uma visão de fora, mas eu percebo que muito no sentido de não assumir uma responsabilidade que todos nós temos quando vamos lá e votamos. A gente tem autonomia para votar, mas a gente também tem a responsabilidade por aquilo que o nosso voto vai gerar. E a gente está vivendo isso. Na universidade, eu vejo isso a cada dia e isso me assusta tremendamente. Desde adultos, perguntando coisas mínimas, eles não têm autonomia de escolher a capa que eles querem colocar no trabalho deles, vamos supor.
Sendo que, para mim, enquanto professora, pouco me importa isso, sabe? Eu deixo claro, o objetivo é que você faça isso, isso, isso. Ah, mas professora, que fonte eu tenho que usar? Fulano usa a que você quiser. Não, mas qual eu tenho que usar? É culpa dele? Eu acho que a gente não exime ninguém. Eu acho que vem de todo um sistema onde a gente nunca pôde escolher nem a fonte que a gente vai usar de um trabalho, né? A fonte da letra do trabalho, até também uma questão da pessoa não sair desse lugar, né? Então é um conjunto de coisas, mas que eu acho que estamos errando muito, né? Enquanto educadores lá no começo. É uma educação que instrui, mas não possibilita que o aluno faça escolhas. Muitas vezes porque dá essa liberdade para o aluno, quando eu falo da criança principalmente, exige essa dura e difícil, esse duro e difícil equilíbrio entre a liberdade, o que para não virar licenciosidade, né? Eu até deixei aí um livro que é a Pedagogia da Indignação, que ele tem um texto só sobre isso, que ele fala de como quando ele vê as crianças que estão no que ele chama de tirania da liberdade. E é muito difícil a gente conseguir manejar tudo isso. E aí a gente acaba dando ordens e quer que as crianças obedeçam. Só que depois, lá enquanto adulto, eles ainda continuam esperando as ordens e continuam a obedecer e se eximindo de qualquer responsabilidade que venha disso. Então, vejo sim que a gente está numa grande crise fruto dessa educação. E para finalizar, eu queria só deixar uma fala que eu ouvi de uma criança no meu mestrado. Eu fiz um mestrado sobre criação musical e eu estava com um grupo de crianças, eles tinham acabado de fazer uma criação musical em grupo, e onde eles tinham total liberdade de fazer o que quisessem, né? Eu intervia o mínimo possível, embora o tempo todo eles me perguntassem se estava certo ou não. A minha fala era sempre, mas a música é sua, você escolhe se está certo ou não. Você escolhe o que você gosta ou o que não. E uma vez, numa roda de conversa depois de uma criação musical, eu perguntei para eles se eles achavam difícil, né, fazer aquilo lá, aquilo tudo, né, criar. E aí uma aluna respondeu que sim. Ela falou assim, e ela falou uma fala que me marcou. Ela falou, é muito mais fácil quando a professora manda e a gente obedece. E aí um outro aluno falou assim, é mais fácil quando a gente obedece, mas é muito mais legal quando a gente faz do nosso jeito. E aí me trouxe um alento no coração. Mas a gente tá nessa ainda, né? No falar e obedecer, e nesse falar e obedecer, quem obedece se exime da responsabilidade. Passa a palavra. Opa, vou falar aqui então, puxando também um pouco dessa história da autonomia. Eu vejo na escola, né, que eu dou aula no ensino público, eu vejo os alunos muito engessados desde cedo a não questionar as coisas, na verdade. E os únicos questionamentos que eu vejo assim acontecendo mais numa relação de violência, na verdade, não é numa relação de conhecimento, assim, eles querem bater nos outros, eles querem se impor através da força, de uma forma meio estranha. Claro que tem a ver ali com a idade, hormônios, eu não sei também, né? E várias outras coisas, exemplo da família ou da sociedade que eles estão ali rodeados. E aí tem um livro do Gessé Souza, que chama Elite do Atraso. Eu li ele recentemente e ele faz um apontamento que é meio triste, na verdade, de ver, que é uma estrutura social na qual as classes baixas, né, nunca tiveram acesso à educação. No Brasil, a história do Brasil não é de acesso universal à educação há um certo tempo, só depois que isso aconteceu. Mesmo assim, de uma maneira meio
não exemplar, né? E aí o que acontece? Ele diz que tem tem certas camadas, né, da sociedade, principalmente as piores, né, as mais inferiores, ele denomina, acho que de ralé, esqueci o nome. Mas aí ele diz que desde a primeira infância essas crianças não são estimuladas a um pensamento, eu não lembro o termo, de prospecção, de um pensamento mais além do que seria o agora, o aqui, não conseguem fazer abstrações, desde problemas, né, alimentares até a própria estrutura familiar, né, de baixa renda. E eu percebo muito isso nos meus alunos, e quando eu tento trazer esse movimento da autonomia, né, algumas atividades, com reflexões sobre o que está acontecendo, um texto, um vídeo, uma música, uma vivência, alguma coisa assim, eles sempre pedem assim, pô, senhor, vamos, para com isso aí, vamos, faz um desenho livre, aí faz, eles querem um A mais B, eles querem uma receita, eles querem uma aula pronta, eles querem copiar da lousa muitas vezes. E tô batalhando aí para achar um caminho que eu consiga me comunicar com eles. Mas é isso, eu fico muito receoso, né, com a geração futura, a mais próxima, né, que eu estou dando aula, do 5º ao 9º ano. Então, tenho esperança, mas está complicado de ter uma positividade, assim. Ainda mais com essa pandemia. Enfim. Sou eu agora? Sou eu, né? Eu estava aqui refletindo, impactada na fala de vocês e quero trazer reflexão sobre quanto o sistema é falido, né? O quanto a gente opera no sistema do século XIX, nós, pelo menos eu, tendo sido educada no século XX e hoje os alunos do século XXI, assim. Então, esse distanciamento geracional e o quanto a gente se apoia ainda na estrutura de punição, de uma certa forma, no sistema que se tem, o sistema de justiça, por exemplo. O quanto conta com medo da punição como estratégia de controle. Então, eu vejo esse cenário, ao mesmo tempo que pessimista e realista, dessa dificuldade da gente conseguir criatividade para transpor e recriar um sistema que cuide de aguçar a vontade das pessoas, a curiosidade de aprender, de entender que é para eles mesmos e não para passarem alguma coisa para alguma coisa, e sim para o autodesenvolvimento, né? Para além do que passar o ano, passar para a prova, passar para o vestibular. E é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo que hoje eu experienciei uma coisa que eu vi que tenho esperança mesmo em relação ao que eu venho fazendo nisso, né? Que foi um grupo de estudos sobre não violência na rede pública aqui de Campinas, que eu fui convidada para fazer uma experiência no Colégio Raul Brasil no ano passado, na equipe de acolhimento, e ver que existem professores se estruturando para ter apoio para poder reinventar o sistema, que estão querendo desconstruir essa forma que não tem sentido, de que estão querendo erguer a cabeça e ter autonomia para enfrentar um sistema, para fazer diferente. Porque muitas vezes as barreiras são tão grandes para transpor, para conseguir co-criar alguma coisa que faça sentido, que a gente se vê sem energia para conseguir fazer. Então, eu estou feliz de ver a organização de pessoas para esse levante, assim, de ver que a gente precisa uns dos outros para conseguir essa transformação. É isso. E isso me lembrou da questão da violência que é passada
pela situação das escolas, a precariedade do espaço, das condições de trabalho, e isso acaba sendo uma luta necessária para essa transformação, né? Que eu acho que o Paulo Freire toca esse assunto também no livro. Mas eu estava pensando na questão do silêncio. O silêncio não como um silêncio de um sinônimo de ausência de barulho, uma paz, né? Que tem até a música Paz sem voz, não é paz, é medo, né? Um silêncio no sentido de estar aberto a escutar as outras pessoas. E a dificuldade que também foi falada aqui da gente, professor, ficar em silêncio, né? Parece que não sabe, ou parece que está confuso, ou parece que não estudou, alguma coisa assim. Mas essa questão do silêncio e a busca por escuta, eu penso que é difícil, né, pensar nessa escuta quando a gente fala de outros, e esse outro não é um outro igual, que pensa igual a mim, né, mas é um outro que tá firme no Bolsonaro e acha que a escolha de ministro da Educação foi maravilhosa, da saúde, que ele tá perfeito, né, tá fazendo grandes coisas. Então, vou pegar uma situação atual, né, que é o movimento de excluir os bolsonaristas do Facebook, por exemplo, do meu círculo de amizades. Assim, eu não vejo eles, né? E assim, eles, sei lá, percebem que eu não estou de acordo com isso e vão perder a minha amizade. Mas, ao mesmo tempo, a gente perde de escutar, né? De entender, de ouvir, de tentar, de alguma forma, eu sei que é complicadíssimo, dialogar. Pensando na situação educativa, essa questão de também levar em consideração a nossa saúde emocional, né? A questão de impor limites e às vezes parecer autoritário, a gente também tem que levar em consideração essa questão, até onde vai o nosso limite emocional e até onde está sendo saudável para a gente tentar algo. Estou dizendo isso porque trabalhando em um projeto social de lazer, onde a gente buscava essa experiência democrática, assim, a ideia era a gente escolher junto toda semana, todo encontro, né, do que a gente ia brincar, como que a gente ia brincar, lugar, regras, tudo, né? E aí, em alguns momentos, chegava a ser muito desgastante esse processo de escolha e a gente acabava tendo que balancear com a nossa saúde, minha, das crianças que estão nesse processo desgastante, que não é fácil, e a vontade de brincar, e entre outras coisas, né? Mas essa questão de balancear com as nossas frustrações e anseios e desejos também. Era isso. Muito bem. Senti assim que esse capítulo trouxe umas reflexões bem profundas, né? E talvez juntando com todo esse contexto, com toda a leitura do livro e possivelmente com a experiência de vocês também, vai dando um quê de desespero sem perder a esperança, sabe? Pelo menos essa é a impressão de que eu tenho, assim, quando eu ouço vocês, eu fico, caramba, como que a gente vai sair isso? Eu concordo com a Mari, assim, a gente errou muito como sociedade, né? Mas se pensar naquilo que eu lembro de ter compartilhado no encontro passado, né? O mundo não é, ele está sendo, né? Então, talvez a gente tenha a chance de ser diferente. E eu ainda sou esperançosa no sentido de que essa pandemia e essas formas de ensino remoto que estão acontecendo, ela escancarou isso que a Silvia trouxe, né?
desse distanciamento, né, do modelo de escola, da formação do professor e do aluno de hoje, são séculos de diferença, que não dá para aceitar mais, acho que não dá para aceitar mais. E eu acho que, pelo menos o que eu tenho visto da movimentação, né, dos professores que eu conheço, é de que mesmo aqueles que não viam tanto problema na escola, agora está evidente que está problemático. Porque os professores foram mergulhados no mundo do aluno de hoje e eles perceberam que eles não sabem nada desse mundo de hoje, né? E aí eles estão revendo tudo aquilo que eles sabiam que eram, que não sabiam, enfim. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu ouvi um professor, eu não vou lembrar quem que era, infelizmente, mas o professor falava assim, a medicina, por exemplo, né? Há 200 anos atrás, a medicina era de um jeito, e ao longo desses 200 anos, a medicina foi se aprimorando, foram tendo pesquisas falando, a doença se dá por isso, a cura se vem desse caminho e tudo mais, e a medicina foi se esquematizando, se atualizando a ponto de que hoje a medicina já está muito mais avançada do que há 200 anos atrás. No campo da educação, a gente vê muitas pesquisas, né, se unindo com a psicologia, se unindo com a biologia, a neurociência, para descobrir como as pessoas aprendem, como a memória funciona, como que a motivação delas interfere em todo nesse aprendizado, a socialização, a alimentação, o bem-estar do corpo, o descanso, né, desse corpo. E mesmo assim, a gente continua fazendo praticamente da mesma forma que se fazia há 200 anos atrás. Lógico que não, né, se a gente olhar, de fato, tem muitos avanços, né, tem muitas conquistas, tem muitos professores que já trabalham diferente mesmo nesse sistema muito fechado, mas a gente não vê as escolas se atualizando da mesma forma que a gente vê, por exemplo, na biologia, na medicina, né? Então, isso pelo menos diz para mim, a importância que a gente dá para as pesquisas que são feitas no campo da educação, né? A importância que a gente dá para a formação desses professores e a atualização desses professores, e a importância que a gente dá para a educação na nossa sociedade, né? Porque pesquisas estão sendo feitas e engavetadas, né? Então, vira uma situação que dá uma certa desesperança, mas eu não queria fechar minha fala com uma desesperança, assim, eu queria reforçar a minha intenção de quando a gente foi fazer a partilha das duplas hoje, né, o que me mantém esperança, né, é esse movimento que pelo menos nós estamos aqui fazendo, né, de estar juntos e olhar para alguém que estudou sobre educação, né, a partir de uma prática muito consolidada, e que nos mostra alguns caminhos. Então, me dá esperança saber que eu consigo me encontrar com pessoas para debater educação e que são pessoas que, se não trabalham com educação diretamente, elas atuam como educadoras em algum espaço da sua vida, porque é assim que são as relações humanas, né? Então, queria compartilhar, assim, que essa é a minha esperança, de a gente conseguir ter esses espaços de escuta, sem querer impor a opinião do outro, mas da mesma forma a gente está aberto para construir algo coletivo que não seja só sobre mim, né? Não estamos todas aqui para me fazer feliz, né? Estamos aqui para a gente construir algo junto a partir daquilo que a gente entende que é para o coletivo, né? Não só para uma parcela desse coletivo. Enfim, terminamos, né, o livro, terminamos o capítulo. Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Eu passo a palavra. Eu gostaria de falar, dizer que esses encontros foram muito importantes, muito transformadores. Paulo Freire, eu já tinha lido Paulo Freire, mas não com essa maturidade, com essa
qualidade com que eu consegui ler. E eu senti assim uma espécie de uma. Eu nunca tinha. Bom, não conhecia tanto, né? Mas a minha sensação é de uma responsabilidade tão profunda que ele traz assim do nosso trabalho, né? E uma certa até. Acho que foi falado isso no encontro, né? Mas é uma certa severidade, assim, né? De eu não olhar para o meu trabalho e falar, Nossa Senhora, é tudo isso. Quanta responsabilidade. Tipo, nada é ingênuo, nada é que eu já tinha consciência disso, mas de uma forma assim tão pontual, tão precisa, né? E, e para mim, assim, no correr da minha vida, não só para as questões pedagógicas, assim, para coisas que eu estou vivendo nesse momento, compartilhar só para vocês entenderem o que eu estou falando, mas eu vivo uma questão assim de homofobia, só que eu não tinha essa noção de que era homofobia na minha família, né? Então eu tenho uma relação homoafetiva e aí a minha família não aceita, é uma relação antiga, tem 12 anos, e eles não aceitam, eles não se relacionam, não conversam sobre o assunto, e eu não sabia que isso caracterizava a homofobia. Eu aceitava essa situação e eu achava que eu estava respeitando, mas eu nunca tinha chamado a minha família para conversar e para rever essas coisas e aí entendendo assim o que significa, acho que junto com esses estudos eu pude entender que a minha postura era de certa forma de naturalizar essa violência que eu sofro. E antes eu achava que era só um lugar assim de que eu era uma coisa individual, que eu tenho que respeitar o que as pessoas pensam. E não. Eu fui entendendo que é uma coisa política e que é coletiva. Então, a importância de eu me colocar diante dessa situação com a minha família e comprar essa luta para poder transformar o contexto que eu vivo e não só o contexto assim da família, mas para essas próximas gerações que vão vir, sobrinhos, netos, deles saberem que eles tinham uma tia que tinha uma relação homoafetiva, porque tudo que minha família quer é esconder. Então, eu acho que os estudos influenciaram muito assim a trazer essa responsabilidade desse lugar social em tudo assim na vida. Foi bem intenso e me sinto grata e ao mesmo tempo um lugar assim de nossa, mas será que não vai continuar? E agora, o que vai ficar? Isso, muito obrigada pela partilha, pelas trocas. Queria dizer que sinto muito, Cordélia, e sinto muito por todos que passam por isso. Eu vivi isso na minha família também, vi isso acontecer. Sei que, infelizmente, não é exceção, né? A gente ainda está nisso como regra. E tantas outras violências que a gente naturaliza porque sempre foi assim, né? Mas que a gente consiga não estar nesse lugar fatalista de sempre foi assim, então sempre será assim, né? Que a gente consiga, pouco a pouco, nos libertar dessas opressões e permitir que as nossas ações não oprimam as pessoas à nossa volta também. Intenso. Mas eu agradeço muito a partilha de todos vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês. Eu tenho pensado muito como a presença talvez seja o melhor presente que a gente pode dar para as coisas, né? Quando a gente está presente, de fato, né, em alguma coisa, porque a gente realmente acredita naquilo e quer aquilo, né? Então,
Se vocês estão presentes aqui, eu acredito que vocês realmente estão interessados nisso que vocês estão fazendo. Isso me traz muita felicidade de saber que eu não estou sozinha no mundo. Bom, embora essas palavras lindas pareçam de final de encontro, não é o nosso final de encontro. Eu queria, mesmo que tenha terminado os nossos estudos, convidar para a gente vir fazer esse encerramento na próxima semana, para a gente poder se despedir, conversar e partilhar um pouco mais aberto, assim, né, para eu também poder ouvir vocês sobre como foi essa experiência dessa jornada, né, para saber se vale a pena a gente pensar em algo para o futuro, se eu tenho que reformular tudo, se, nossa, desiste dessa ideia que não deu nada certo. Então, a Cordélia já disse que não ia poder, né? Mas que pena, mas que bom que você estava aqui hoje para partilhar com a gente, mas mesmo assim fica o convite para a gente poder fazer essa troca final, assim, esse encontro final. E vou acatar a sugerência do Murilo de pipoca, suco de laranja ou qualquer coisa que vocês queiram comer na frente do computador ou do celular, só para a gente se sentir socializando mesmo, enfim. E passar vontade. E passar vontade, porque às vezes alguém pensou em alguma coisa mais bacana do que tinha aqui em casa. Então é isso, gente. Posso dar o print final da gente sorrindo só para a gente guardar essa memória? Geleia de maçã e tal, né? Ai, já acabou, mas fica para um próximo. Meu companheiro está fazendo geleias de maçã, gente. Então... Obrigada, gente, demais. Desculpa as atrapalhadas da tecnologia de hoje, mas que bom que a Silvia conseguiu entrar e todo mundo conseguiu estar aqui também. Então, não sei se deu tempo de todo mundo colocar no chat aqui as citações, referências que falaram ao longo do texto, mas vocês podem me mandar por e-mail, ao longo do texto, ao longo do encontro, vocês podem me mandar por e-mail que eu encaminho para todo mundo também. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Ótimo restinho de semana. Obrigada. Boa noite.